Olá, tudo bem? Sou o pastor Flávio da Primeira Igreja Batista em Pirassununga. Convido você neste momento a uma breve reflexão na Palavra de Deus. O texto que escolhi para hoje se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim a Palavra de Deus: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Aprender a confiar somente em Deus. Foi essa lição que Paulo teve diante de um episódio bastante traumático que ele viveu na Ásia. Todos nós já passamos por momentos delicados em nossa vida. Talvez você esteja hoje passando por um momento bastante difícil, em decorrência da saúde, em decorrência de uma crise econômica, de um problema de relacionamento. E isso tem tirado o teu chão. Isso tem feito você perceber o quanto teus recursos, tua capacidade de argumentação, teu equilíbrio emocional, tudo isso não valeu e não está valendo de nada diante dessa situação abrupta pela qual você hoje passa. Você foi surpreendido pelo sofrimento. Era assim que Paulo se sentia. Ele diz que ele passou por aflições na região da Ásia. No cumprimento do seu ofício, ele era um apóstolo, um servo de Jesus Cristo. Estava a trabalho, pregando a mensagem de Jesus Cristo. E diante da sua fidelidade ao Senhor, lhe sobreveio uma grande aflição, uma angústia passou a assolar o seu coração. E essa angústia fez com que Paulo sentisse quase que a morte batendo na porta da sua vida. Era como se ele estivesse caminhando a passos largos no corredor da morte. Ele assegura aos crentes de Corinto que ele estava se sentindo com o coração esmagado, oprimido. A dor era tão grande que ele dizia: eu não tenho condições. Eu não tenho capacidade para suportar tamanha aflição que adentra ao meu coração. Paulo diz que ele esperava a morte. Mas sabe qual foi o resultado? Não foi a morte, mas foi o crescimento, o amadurecimento do apóstolo Paulo. Porque ele deixou de confiar em si mesmo. Houve a necessidade de vir sobre ele uma aflição tal que desconstruiu todo o seu conhecimento, desconstruiu toda a sua rede de relacionamentos, desconstruiu toda a sua capacidade argumentativa, ao ponto de ele apenas confiar em Deus. Todas as suas ferramentas, todo o seu instrumental, toda a sua experiência não servia de nada. E ele aprendeu a confiar em Deus. Mas quem era esse Deus a quem Paulo aprendeu a confiar? Paulo dizia: o Deus que ressuscita os mortos. A morte podia vir? Podia, mas Paulo tinha uma firmeza em seu coração: mas Deus ressuscita os mortos. Então eu não temerei, eu não me desesperarei, mas continuarei firme. Às vezes, meus irmãos, passamos por situações muito difíceis, em que nós chegamos à seguinte conclusão: isso aqui vai além das minhas forças. Mas é nestas horas que Deus está te ensinando a confiar tão somente nele, a deixar de confiar em si, a deixar de confiar na sua experiência, a deixar de confiar em seus relacionamentos e a confiar tão somente nele, a ter nele a sua esperança. Foi esta lição que Paulo teve diante de uma grande aflição
que sobreveio à sua vida na região da Ásia. Diante da aflição que hoje sobrevém à sua vida, aflição esta que você chega à conclusão que vai além da sua capacidade de suportar, aflição essa que tem esmagado o seu interior, oprimido a sua vida, que o resultado dela seja um grande aprendizado. Um aprendizado tal que daqui a algum tempo, quando tudo isso passar, você vai dizer: poxa, foi uma dor muito grande, mas um aprendizado gigantesco. Que Deus te ajude a passar por esse momento. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Um abraço.